pode se assentar, querido, glória a Deus. Respira fundo e respira, glória, respira. Aleluia, eita glória. Irmãos, às vezes, eu até comentei isso com Daniel, lá na casa do pastor. Eu disse, Daniel, às vezes as pessoas, elas não têm a dimensão, às vezes nem acredita, né, no que Deus fez na vida do Daniel, porque eu conheço ele há muitos anos. Eu conheço o Daniel, obrigado amada, conheço o Daniel desde a Inglaterra, quando ele foi para a Inglaterra, e ele foi fazer a obra do Senhor lá, e depois o Senhor veio prometendo grandes coisas para ele. Quando eu vim para os Estados Unidos pregar, encontrei o Daniel, e o Daniel estava entre a vida e a morte, a sepultura estava aberta, e vocês vê ele tocar o saxofone aqui, isso é um esforço, irmão, muito forte, muito grande, por causa do pulmão, né, respiração, e o inimigo queria tocar, sabe onde? No pulmão. E os médicos diziam que ele nunca mais ia tocar. E olha ele tocando aí. É para aplaudir, aplauda mais forte. Eu não aguentaria ficar um minuto aqui soprando esse negócio. Mas o médico disse que ele não ia tocar. Mas a palavra do médico não foi a palavra de Deus. E eu vejo Deus usar ele como Deus usa. E eu vejo a importância da oração da sua mãe, a oração da sua casa, da sua família, e o quanto Deus tem usado. Eu disse, pastor Aguinaldo, eu conheço o Daniel há muitos anos, e ele é dessa obra, dessa marcha, dessa vibe, e ele faz a obra, prega a palavra, vai para baixo, vai para cima, aleluia. Irmãos, ele foi para a igreja, irmão, debaixo de oxigênio. Irmão, olha aqui, escuta aqui. Pelo amor de Deus, no dia que você tiver prioridade de buscar Deus, você vai entender o que é reino. Uma pessoa que diz assim, eu não vou na igreja porque eu estou cansado, ela literalmente é uma pessoa sem prioridade na vida. Porque uma pessoa com prioridade, ela pode trabalhar o dia inteiro, que ela está na presença do Senhor. O Daniel foi para a igreja, irmão, dependendo de oxigênio. Sabe o que é isso, irmão? Oxigênio. E ele sai de uma turbulência, entra Covid. Foi esse período, né, Daniel? Ele entra nesse período. E Jesus vai dizer assim, Satanás, você pode até levantar, mas da vida dele você não toca. E ele ia para a igreja. Sabe por quê, irmão? Porque não tinha que fazer no hospital. E aonde era o refúgio dele? A igreja. Buscar a presença do Senhor. Aí a pessoa vem falar comigo que não vai vir para a vigília, porque trabalhou até 5 da tarde, porque trabalhou até 4 horas da tarde, porque trabalhou até 8 horas. Irmão, isso é uma pessoa sem prioridade. Literalmente, quem não tem prioridade com o reino, ela nunca vai ter prioridade com a pessoa que está à sua volta. Olha para essa pessoa, vê se ela tem cara de prioridade, vê se ela tem cara que prioriza o reino, prioriza a obra. Se você veio aqui para adorar, para exaltar, então abre a tua boca e louva o nome do Senhor. A pessoa que prioriza o reino, ela tem evidências do reino. Ah, pastor, irmão, tem gente, irmão, aleluia, dando tudo para estar aqui. E agora está no leito, está em coma, está na UTI. Esses dias para trás morreu um amigo nosso em comum, Luiz Cláudio, cantor, compositor, morreu de câncer. Uma feridinha e daqui a pouquinho é um câncer. Da minha idade, de idade de muitos que estão aqui, poderia estar aqui nessa noite, mas a mão de Deus te guardou. Irmãos, é isso, é só Deus quem dá.
Abre a sua Bíblia em Neemias capítulo 6. Neemias capítulo 6, versículo de número 15 e o versículo de número 16. Neemias capítulo 6, versículo 15 e o versículo 16. Pastor Aguinaldo, pastora Zana, muito obrigado por me permitir retornar a esta casa. Minha casa, é minha casa. Hoje eu até esquentei leite, fiz café, chamei o Daniel para tomar café. Vem tomar café, Daniel. O pastor Aguinaldo estava tendo um arrebatamento naquele momento. Deixei ele ver o céu, sabe? E eu fui lá ver se Daniel comeu o bolo, que agora nós temos uma boleira em casa. Uhul! Aplauda Jesus aí, irmão. Empresária, pastora, empreendedora, expulsa demônio, ora para o crente, profetiza para crente. Você pode dar um glória a Deus pela vida da sua pastora aí? Aí você vem falar que você não sabe fazer nada, pelo amor de Deus, não sabe bater um bolo, botar no liquidificador. Para, você é louca, é? Vê se esse cara, aleluia, para com isso. A pastora fazendo um bolo, agora uma boiada. Nós tudo no manjar e bolo. Vou sair daqui rodando. Glória a Deus. Irmão, e o bolo está gostoso, irmão. Quem não comprou, compre. Diga para o teu irmão, compre. E se alguém falar mal do bolo da pastora, liga para mim, que eu vou orar para Deus queimar teu celular. Porque os bolos da pastora tá ou não tá, pastor? Só tá bonito, pastor, só tá se achando, tá? Tá magrinho, né, pastora Zana? Tá enxutinho, né, pastora? Olha que tremendo, aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu queria que todos lessem comigo, acompanhassem aqui no telão. Vamos, apenas 2 versículos, vamos lá, bem forte. 1, 2, 3. A reconstrução aos 25 dias, em 52 dias, versículo 16. Ouviram isso, todos os gentios à nossa volta amém? Senta aí em nome de Jesus. Pode deixar o fundo bem baixinho. Isso. Pode baixar mais um pouquinho. Isso. Amados, eu gosto muito dessa passagem. Eu estava orando a Deus, pedindo uma palavra para o teu coração. E o Senhor, faz alguns dias que me fez lembrar dessa passagem. E quando eu estava organizando esse texto, o Senhor, Ele me fez lembrar desse grande acontecimento, em que Deus vai usar Neemias para realizar esta grande obra. Mas é interessante nós ressaltarmos que a cidade de Jerusalém, quando Neemias adentrou para reconstruir os muros e edificar as portas, a cidade estava tomada, destruída por 120 anos, mais ou menos. Se nós pegarmos a cronologia da história de Israel, você vai perceber que a cidade de Jerusalém, ela teve mais derrotas do que vitórias. Mas é interessante lembrar que dentro dessa cronologia, que inicia a história da humanidade pela pessoa de Adão, e não tendo sucesso porque pecou contra Deus, Deus então levanta uma pessoa por nome Noé, e Deus vai nomear essa pessoa para usar e extrair dele o andamento do projeto da humanidade na terra. Mas assim ele peca, ele também erra.
comete falhas, e uma das falhas em que ele comete vem da sombra do Éden, quando Adão não soube disciplinar os filhos da casa. Noé comete a mesma falha. Dentro da cronologia, Deus levanta Abraão, e Deus faz promessa a Abraão em usá-lo, em fazer dele algo extraordinário, mas nem mesmo assim teve bom andamento no percurso da promessa. Aí Deus levanta Moisés. Deus usa como instrumento para libertar o seu povo que estava cativo sobre Faraó, dominado pela escravidão, dominado pelo pecado. E se você perceber que da formação do homem até a pessoa de Moisés, entrando na descendência e na árvore genealógica de José, Jacó, o homem continua na sua natureza pecando. Você vai encontrar o povo de Deus sempre refém da mão do inimigo. Você sempre vai encontrar o povo de Israel vivendo uma oscilação espiritual, porque no livro de Reis, Deus vai levantar profetas, Deus vai levantar juízes, e nem mesmo assim o povo saiu debaixo do cativeiro e debaixo do pecado. Se você ler na cronologia de Israel, em toda a sua história, você vai perceber que o povo sempre foi refém da mão do inimigo. E o Senhor disse para mim: Magno, eu preciso agir hoje, eu preciso manifestar minha glória hoje, eu preciso despertar gente hoje, eu preciso sacudir gente hoje. Eu vou repetir: eu preciso desatar os olhos de pessoas hoje. Eu preciso tirar, aleluia, cegueira espiritual de pessoas hoje, porque eu quero mostrar para a minha igreja que dentro dessa cronologia, a tua casa, a tua família, a tua vida não vai estar sobre jugo e nem cativeiro. Neemias, no capítulo 1, versículo 1 diante, ele vai perguntar como estava a cidade de Jerusalém. Tudo começa com uma pergunta, aleluia. E quando ele pergunta como estava a cidade de Jerusalém, a notícia que chega aos ouvidos de Neemias era que a cidade estava tomada, que a cidade estava destruída, que a cidade foi tomada pelos inimigos, que a apostasia e o paganismo havia entrado dentro de Jerusalém, porque ela estava desprovida de segurança, e por isso o inimigo invadia, por isso a idolatria entrava, porque uma pessoa desprovida da glória de Deus, da palavra de Deus, é uma pessoa que dá acesso para a manifestação da obra do diabo na sua vida. Escute isso: quando Neemias soube, a Bíblia diz que o primeiro posicionamento dele foi de assentar, porque Deus trabalha na lógica. Ele assenta, e quando ele se assenta, a Bíblia diz que ele começa a lamentar. Lamentar não é murmurar nesse contexto. Ele vai lamentar, ele vai dizer para Deus, ele vai verbalizar para Deus, dizendo: Deus, por que não estive lá? Por que não estava lá? E a Bíblia diz que ele então começa a chorar, e ele então começa a orar. O período que Neemias ora é de 4 meses. O período em que Neemias chora era de 4 meses. O período em que Neemias lamenta era de 4 meses.
Conjecturando esse episódio, eu fico imaginando todas as vezes que Neemias lembrava de Jerusalém, que era a cidade dos seus pais, que era a cidade da sua família. Ele se assentava, o seu semblante caía, a fome passava, e ele começava a dizer: Deus, por que não estive lá? E é normal mostrarmos indignação às vezes. É normal mostrarmos tristeza às vezes. É normal você entrar no culto e não ter vontade de dar glória, não ter vontade de adorar, não ter vontade de pregar, não ter vontade de tocar. É normal às vezes você entrar por essa porta e falar: Deus, tudo que eu queria não está aqui hoje, mas como eu não sei o porquê eu estou aqui hoje, eu estou aqui hoje, e faça conforme a tua vontade. Você já veio para a igreja sem vontade e de repente o Espírito de Deus te pegou, de repente o Espírito de Deus te tocou, de repente o Espírito de Deus te animou, e o Senhor começou a abrir os teus olhos, o Senhor começou a abrir o teu entendimento, e quando você achava que não tinha lógica para estar na igreja, Deus já começou a descortinar os céus para a tua vida, dizendo: há um propósito na tua vida nesta casa hoje. Talvez você estava dizendo: pastor, tudo que eu queria é colocar os pés para cima, ligar a TV, assistir uma Netflix, mas o Espírito de Deus te incomodou, mesmo você não sabendo, mesmo você não entendendo, mesmo você não tendo a própria intenção de estar aqui hoje, mas o Espírito de Deus preparou esse ambiente para dizer para alguém: eu vou tampar as brechas na tua vida. Escuta, a indignação, a tristeza era nítida. E quando Neemias se apresenta perante o rei vai notar, o rei Artaxerxes vai notar. E ele vai perguntar: Neemias, o que passa? Porque tudo que Neemias precisava, escute, era de uma oportunidade. E tem gente que perde por não entender o propósito. Perde porque está distraído. Perde porque o anjo está aproximando, mas ele está pensando que não vai dar certo, ele está pensando que a porta não vai abrir, e só de pensar, ele já começa a dar legalidade, e já começa a murmurar, dizendo: Deus não me ouve, Deus não me escuta, Deus já não está falando mais comigo, e de repente o Espírito de Deus começa a se afastar. Mas o rei percebe que o semblante de Neemias já não era de alegria. E ele pergunta, e o Neemias vai responder, porque a sua cara era de indignação, a sua cara era a cara de uma pessoa insatisfeita, aborrecida, entristecido. E tudo que o rei queria era que alguém trabalhasse e que alguém exercesse a função que ele estava dando por direito a quem lhe perguntou, que fizesse com excelência. Mas como alguém pode fazer algo com excelência se a alma está desgostosa? E ele pergunta: o que passa? E Neemias vai dizer: comigo não passa nada, mas com a cidade, com a terra natal dos meus pais, a cidade foi tomada, Jerusalém foi tomada. Escuta, se você entrar para esse cenário, você vai perceber que nesses 120 anos que Jerusalém foi tomada, tanto pelo povo assírio, tanto pelo povo babilônico, foram 120 anos de miséria, 120 anos de tristeza, 120 anos em que Deus não derramava a sua glória sobre aquela nação, porque a cidade foi tomada. Escuta, você lembra quando o povo ficou 40 anos no deserto? E sabe por que o ano foi contado e foi dito pelas escrituras que eles ficaram 40 anos? Por causa da desobediência, por causa da murmuração, por causa das cargas que Deus mandou deixar no Egito, e desobedecendo, levou consigo e permaneceram no deserto 40 anos. Se Jerusalém foi tomada por 120 anos, o povo também
que estava no Egito, viveu o quê? 40 anos. 120 com 40 dá quanto? 160 anos de opressão, de jugo, de derrota, de fracasso. Escuta uma coisa, olha para mim aqui. As coisas só vai mudar se você tomar uma atitude nessa noite. Pastor, eu não estou entendendo, eu vou te fazer entender. Neemias, ele pergunta, mas quando ele soube da situação, ele foi orar, ele foi de fato lamentar, mas ele não se atou, não se engessou, mas ele estava buscando saídas, alternativas, porque Neemias, na sua oração, estava dizendo: Deus, se depender de mim, Jerusalém não vai ser tomada. E o rei pergunta, e tudo que ele precisava, primeiro, do aval do rei. Segundo, ele precisava de um edital, de uma carta. E nós estamos falando com alguém que não dominava, que alguém que não tinha as mesmas convicções de fé de Neemias. Neemias se apresenta diante de um rei pagão, mas aquele rei pagão, incrédulo, ele vai entender que Deus estava impulsionando Neemias para uma grande tarefa. E sabe por que o rei se mobiliza? Sabe por que o rei se mobiliza? Porque o rei percebe que Neemias era um homem desprendido. Era um homem despachado. O ímpio enxerga no crente o que muito crente não consegue enxergar na sua vida. Porque às vezes você busca ser notado por alguém de casa e não consegue notar as promessas, os planos que Deus tem na tua vida. Mas por amor da tua vida, se Deus assim quiser, Ele vai usar alguém lá fora para ver que está estampado sobre a tua cara uma promessa. Ou você está achando que você está durando aqui na América porque você é bonzinho? Essa semana, um obreiro da minha igreja foi trabalhar, e quando ele pegou a van dele, com 8 funcionários, ele bateu no carro dos Correios, e ele mandou um WhatsApp para mim, e disse para mim assim, o nome dele é Milton, disse para mim assim: pastor, me cobre de oração, porque a polícia está chegando e provavelmente que a imigração vem junto. Eu disse: o que aconteceu, meu? Eu bati o carro e tem 8 pessoas comigo, e eu bati o carro no carro do correio, e eu passei o sinal vermelho. Eu falei: você está lascado. Lascou. Não tem oração, não tem varinha, seripipim, papapá, não tem. Eu disse: entrega para Deus e vai, meu filho, vai embora. Irmão, aquilo me deu uma moleza, um desânimo. Eu falei: por que você bateu esse carro, infeliz? Irmão, escute isso. Daqui a pouquinho a esposa me liga, e quando mulher descobre esses B.O., ela fica mais apavorada do que você imagina. E ela me liga e diz para mim assim: pastor Magno, o nome dela é Marli, pastor, o Milton está frito. Eu disse: não, eu já estou sabendo, ele está morto, está condenado, está deportado. Aquilo ali é sentença de morte. Ela disse: pastor, o que eu faço? Eu disse: não vai não, porque você vai junto. Alivia a dor e fica quieto em casa. Mas irmãos, olhem para mim aqui, escuta aqui, não importune, não toque, não mexe em quem ora.
Não, eu vou repetir. Não toca, não mexe em quem ora. Não, eu vou repetir. Não toca, não mexe, não tenta desestabilizar quem já está estabilizado pela promessa de Deus. Olha para 2 ou 3 pessoas, bota graça nessa palavra, diga: não toca em quem ora. Eu tenho uma palavra para te entregar aqui hoje. Não toca em quem ora, não mexe quem busca, não toca em quem tem promessa. Eu disse: irmã Marli, fica quietinha em casa. Ela já estava dentro do carro, correndo a 80, o speed era 65. Eu disse: aonde que você está, irmã? Ela disse: já estou chegando lá no Milton. Eu falei: irmã, já falei para você ficar em casa. Ela disse: pela manhã, antes do Milton levantar, o senhor lembra da campanha que nós finalizamos semana passada, que eu e a minha casa será abençoada? Eu disse: lembro. Então eu coloquei a minha casa sobre a proteção de Deus. Isso é a minha... você... Alabarachandaraia. Eu coloquei a minha casa sobre a proteção de Deus. E se a tua casa, se a minha casa, se esta igreja está sobre uma proteção, pode dar glória. Alabaracomachondorevaia. Ela disse: eu levantei pela manhã, eu botei a minha mão sobre o Milton e disse: Milton, você vai trabalhar debaixo e da cobertura do sangue de Jesus. Você vai sair e Deus vai te levar e Deus vai te trazer. Ela disse: pastor, sabe por que eu vou atrás do Milton? Porque antes dele sair, eu verbalizei que o diabo não vai tocar no que é meu. O filho dela, Guilherme, é cidadão americano. Ele me liga, disse: pastor, meu pai já te ligou? Já. Sua mãe? Falei: já. Falei: pronto, virou convenção, reunião. Eu disse: só falta a mulher dele me ligar. Eu disse: seu pai me ligou, sua mãe me ligou. Ele disse: pastor, o que eu vou fazer? Eu disse: não precisa fazer mais nada. Sua mãe me deu um tapa na cara. Ela disse para mim assim, que a casa dela, que a vida dela está debaixo da promessa do Senhor. E agora, pastor, o que a gente faz? Só aguarda. Chegou 1, chegou 2, chegou 3, chegou 4 carros de polícia. E o policial olhou para o Milton e disse: documento? Não tem. O senhor só tem drive license? Só. Documento do carro? Deu. O seguro também deu. E olhou para ele: o senhor cometeu uma infração? Ele disse: sim, eu sei, eu passei no sinal vermelho. Ele disse: e essas pessoas que estão na sua van, e tudo sentado, irmãos, sem cintos de segurança? Estava pedindo para ir embora, irmão. Se eu fosse Deus, irmão, falava assim: relaxa, estarem. Tem uns crentes que gostam de caçar confusão no céu, irmão, pelo amor de Deus. Gostam de convocar anjo para dar livramento. Tem gente que não anda com a milícia. Dá para você dar um glória? É você mesmo. Dá glória, é você mesmo, desandado, desavisado. Se não for Deus te livrando, você já estava, aleluia, perdido. Aí eu falei: e aí? Passou, o policial chamou ele no canto e falou para ele assim: o senhor sabe que o senhor está todo errado? Eu falei: eu sei. O senhor está entendendo o senhor está entendendo o que eu estou falando? Ele falou: sim, eu moro aqui há 23 anos. E ele falou para mim, ele virou, falou para o Milton: quantos anos o senhor tem? Ele falou: 63. Onde está sua esposa? Ela falou: minha esposa está em casa. Aí ela gritou: tá não, acabei de chegar. Aquela mulher brota, aquilo ali é um Gasparzinho. Tem mulher que dá medo, irmão, fica longe. Elas brotam.
Dá até medo. Ai, meu Deus, quem é? Chegou a irmã que ora. A capetada fica agitada. Aí, o policial disse: o que a senhora trabalha com ele? Não, ele me ligou, e eu não aguentei, vim correndo. O policial falou assim: e a senhora vem fazer o que aqui? Vim dar um apoio moral. Daqui a pouquinho chega o filho, irmão. Pelo menos cidadão americano. Mas não ia fazer nada, porque o passaporte dele não livra o pai. Você está se apegando, porque o meu filho vai se tornar, porque a minha filha, irmão, se o Senhor não quiser abrir, ninguém abre. Se o Senhor não abrir, ninguém abre, mas se Ele abrir, ninguém fecha. Se Ele abrir, ninguém fecha. Eu vou repetir: se Ele abrir, é para você levantar a mão, abrir a boca e dar glória. Ninguém fecha. Ele pegou, chamou a família, disse: espera aqui. Foi lá, pegou um papel, entregou para o Milton. O cara do correio disse: e o que vai fazer? O policial disse: entra no carro e vai embora. Eu disse: o que é isso, Marli? Pastor Magno, até agora eu não estou entendendo. Ele só deu uma multa de $75. Não, você não está entendendo. Ele não deu corte, ele não chamou a imigração, só $75. Milton estava todo errado, mas eu lembrei que a minha casa o diabo não toca. Escuta uma coisa: quando você entender que Deus está exigindo de você uma disposição para que algo se levanta, para que algo se realiza, para que algo se mova na tua casa, você não vai terceirizar a obra que Deus quer usar a tua boca. Diga para o teu irmão: para de terceirizar, é você que Deus quer usar. Não olha para trás, olha para frente. Diga para o teu irmão: não fica terceirizando. É a tua boca que Deus quer usar, é a tua mão que Deus quer usar, é os teus pés que Deus quer usar, é a tua vida que Deus quer usar, é a tua casa que Deus quer usar, é o teu casamento que Deus quer usar. Levanta a tua mão, abre a tua boca, aplaude a Jesus aí se você crê nessa palavra. Neemias não vai terceirizar, mas literalmente Neemias vai se dispor para fazer uma obra a qual nunca foi feita por homem nenhum. Em 160 anos em que o povo de Israel esteve oprimido, sobre opressão, Deus, escuta, vai levantar um copeiro. Agora eu vou dizer uma coisa para você: quem é você na fila do pão ou na casa do pão para contender com Deus quem Ele quer usar na sua casa? Quem é você para contender com Deus as suas maneiras, as suas formas de agir na tua vida? Eu vou repetir, porque tem parte com Deus. Quem é você para contender com Deus? Se Ele quer fechar, se Ele quer abrir, se Ele quer curar, se Ele quer levar, se Ele quer mover. Quem é você? Porque a gente quer ditar regra para Deus. Não, Senhor, tem que ser desse jeito, porque eu sou tua serva, eu estou orando. Mas o fato de você orar, isso não pode subestimar a vontade de Deus. Escuta, Neemias, ele se prontifica, porque tudo que Neemias precisava, escuta, era do aval do rei. Porque Neemias não queria agir de uma forma ilegítima, ilegal. Olha para o teu irmão, se você tem coragem, diga para ele: se prepara. Não, eu quero que abre o teu olho, olha bem para mim aqui, olha bem para mim do que eu estou falando, porque profeta só é profeta quando fala e cumpre. Isso vai cumprir. Você pode dar um glória a Deus? Olha para o teu irmão, diga: se prepara. Diga: se disponha, porque Deus vai agir no cenário. Diga: Deus vai agir no governo.
Deus vai tocar no coração do presidente. Não, você perdeu de dar glória. Diga para o teu irmão, se prepara, porque você vai legalizar. Não, você não vai agir como uma pessoa ilegítima, você vai agir debaixo de uma legalidade. Por quê? Porque Deus nessa noite está dizendo, eu vou abrir as portas. Neemias, ele só podia ir até Jerusalém. Saíram de Suzã, da Pérsia, se ele tivesse o quê? A carta. Se ele tivesse o quê? A permissão. E se é para ir no Brasil, para fazer uma obra, pode preparar tuas malas que você vai ir. Alabaraia, show. Tem gente que não está entendendo, pastora, porque não está em concordância com esta palavra. Mas se Deus, Daniel, quer te usar lá em São Paulo, pode preparar tuas malas, porque Deus vai te dar o seu green card. Pastora Zana, pode preparar tuas malas. Pastor, pode preparar tuas malas, porque a igreja não vai ficar só na América, mas se Deus tem um propósito, vai chegar até o Brasil. Escuta, tudo que Neemias precisava era de quê? Uma permissão. Eu não vou para Jerusalém se o rei não permitir. Porque o princípio da honra é obediência. Escuta, se você não sabe se submeter a autoridades, você não sabe se submeter a reino. Se você não sabe se submeter à liderança da tua igreja, você não sabe se submeter às promessas do Senhor. E não vem falar que você é um homem de Deus, que é mulher de Deus, que Deus tem uma obra na tua vida, porque não vem. Porque tem coisas que o pastor não sabe nada da tua vida, porque você não fala, não comunica, não avisa, não informa. Sabe por que muitas coisas dão errado na vida de muito crente? Falta de permissão de Deus. Toca aonde Deus não mandou tocar, pisa aonde Deus não mandou pisar. Sabe por quê? Tem muito crente permanecendo no deserto por falta de concordância com a liderança da igreja. Você não vem para o culto de doutrina, então hoje a gente vai dentro do culto de doutrina hoje. Ou você está pensando que as coisas vão ser regidas da forma que você quer? Não, pastor, agora essa praga virou uma praga. Não, pastor, agora eu tenho uma mentoria no Brasil. E o interessante é que paga $350 por uma mentoria, mas não entrega o dízimo na igreja. Olha o bandido, ladrão. Mas eu estou sendo mentorado. Eu estou recebendo uma mentoria para me cantar melhor, para me pregar melhor. Deus está dizendo, tua mentoria é a tua liderança. Olha para mim aqui que eu tenho um negócio para te falar. Tua mentoria vem dos teus pastores. Você está acostumado a comer capim fora, porque tu é bode, porque bode gosta de pular cerca, gosta de pular muro, mas ovelha, ela anda sob o domínio da vara e sob o domínio do cajado. Sabe por que você nunca vai sair, escuta, da ferramenta da pedra e vai para a espada? Porque você não aprende com Deus lidar com a pedra. Mas no dia que Davi soube lidar com a pedra, Deus disse, agora eu vou te usar para manejar a espada. Neemias era copeiro, olhe para mim, Neemias não era construtor, não era marceneiro, Neemias era o quê? Copeiro. Tudo que passava por Neemias chegava à mão do rei, mas primeiro passava pela mão de Neemias. Porque ele era copeiro, não era pedreiro, eletricista, não, marceneiro, não. Quando eu olho para esse texto, eu vejo a autossuficiência da graça, eu vejo o poder de Deus, eu vejo a manifestação da graça de Deus, o que Deus pode fazer com alguém quando se dispõe a ser usado por Deus.
Deus habilita, Deus capacita, porque a maior capacidade que um homem pode ter é através do Espírito. Através do Espírito. O salmista Davi disse que se o Senhor não edificar a casa, é inútil, é em vão qualquer esforço. É inútil qualquer esforço, qualquer dedicação, se o Senhor não estiver no controle. Fica de pé, minha filha. Kalai Tsomanai. Porque tu está como Neemias. Ora, se dispõe, mas às vezes você questiona, Deus, por quê? Deus está dizendo, minha serva, os processos da tua vida, eu contabilizo. Kalai Tsomanai. Deus nessa noite te assistiu aqui nessa casa. Foi o Espírito de Deus que te conduziu a esta casa. Tu veio aqui carregada, mas o Senhor está dizendo, tu vai sair daqui saltando, andando, glorificando. Porque o tempo que tu está aí sentada, tu está dizendo, Deus, eu estou vendo Daniel tocar, eu estou vendo os jovens aqui te adorar, e eu preciso que o Senhor faça uma obra na minha casa. Sabe o que Deus está dizendo? A todo momento que tu estava aí sentada, eu já dei ordem aos meus anjos. Você perdeu de dar glória. Alabaia. Por favor, vai até ela. Você vai colocar a mão no coração dela, porque hoje Deus vai trazer uma cura na alma dela, porque ela vai entender que foi a permissão de Deus. Foi o que alguém pode dar glória a Deus aqui. Não, eu estou sentindo Jesus aqui. Eu estou sentindo Jesus aqui. Eu estou sentindo Jesus aqui. Eu estou sentindo que nessa noite Deus vai te levantar. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Neemias, ele precisava ir para Jerusalém. Se você pegar o capítulo 4, do primeiro versículo ao versículo 3, você vai entender que um dos primeiros desafios que Neemias encontra, que Neemias enfrentou ao chegar em Jerusalém, foi os escárnios dos seus inimigos. Você sabe o que é viver debaixo de escárnios? Você sabe o que é viver debaixo de palavras, quando a pessoa subestima a sua capacidade? Hein? Alguém aqui gosta que alguém invalida uma palavra que sai da tua boca? Hein? Alguém aqui gosta de ser chamado de mentiroso? Não. De fraco? Não. De incapaz? Não. Neemias, ele vai ter que enfrentar os escárnios. Porque assim, irmão, quando você dá a cara para bater com Deus, você tem que ir até o fim. E a primeira coisa que Neemias vai ouvir da parte dos seus inimigos, Sambalate, Tobia, Gesé, eles dizendo, vocês são fracos, vocês são desqualificados, Alabarachúria. Vocês são pessoas que não têm visão, que não têm habilidade, que não têm especialidade. Eles vão olhar para Neemias, escrever cartas, enviar mensagens, dizendo, disparando insultos contra a vida de Neemias. Mas no capítulo 4, a partir do versículo 3 e diante, vai dizer que Neemias nada responde, a não ser quando ele transmite a quem transmitiu a ele o recado, dizendo, eu não posso descer, eu não posso parar, porque eu cessaria. Olhe para mim aqui, eu vou resumir essa mensagem, para você entender onde Deus quer te levar. Todas as vezes que Deus te colocar em uma missão, em uma tarefa, em um propósito, em um chamado, escuta, alguém vai se levantar como opositor de Deus para te parar. Mas sabe aonde o inimigo te pega? É na tua boca, é na tua língua.
e você quer deixar os teus opositores indignados, nunca responda à altura de quem não merece o teu respeito. O teu problema é que você se rebaixa. O teu problema é que você está sendo distraído, porque alguém está falando que a promessa não vai cumprir. Alguém usado pelo inimigo está desestabilizando. Mas Neemias, ele vai vencer os escárnios. Neemias, ele vai vencer as oposições, não debaixo de lógica, não debaixo de uma palavra que revida, que confronte, mas Neemias vai entender que o tempo que foi lhe dado, ele não pode desperdiçar, ele não pode perder, e por isso ele não desce, por isso ele não para, por isso ele não revida. Por quê? Neemias estava guiado numa palavra. Escuta, você precisa vencer os escárnios. A segunda coisa que você precisa vencer, que quando Deus te chama para um propósito, para cumprir uma obra, para cumprir um chamado, você precisa vencer, ser mais forte do que as calúnias do teu inimigo. Porque vão te caluniar. Vai perguntar, que curso que você fez? Como é que você é fotógrafa? Que curso? Qual é a sua especialidade? A minha especialidade? Copeiro. A minha especialidade é provar da comida antes que o rei coma. É tomar do vinho antes que o rei tome. Qual é a sua especialidade? Neemias, ele vai nos fazer entender que para uma reconstrução, para viver uma obra, você precisa estar preparado contra calúnias. Calúnia. Você sabe por quê? Porque a calúnia, ela é proposital. Calúnia é proposital. Agora, não dá brecha não. Se tem ambientes que não é para você ir, não vai. Se tem rodas que não é para você sentar, não senta. Porque tem ambientes que não merecem nem a planta dos meus pés. Ah, pastor, mas eu vou ali para fazer a diferença. Faz na tua casa. Vou ali para fazer, não, faça a diferença na tua igreja, faça a diferença quando você sai pela rua, a forma como você se veste, a forma como você se porta. Não, pastor, eu preciso estar lá no meio para mostrar para eles que eu sou uma serva. Mostra que você é uma serva fora do meio, fica na tua casa, vai lavar tuas louças, vai passar tuas roupas. Dá glória a Deus para disfarçar que não é com você que Deus está falando. É porque eu tenho que ir, pastor, para mostrar que eu sou o sal da terra. Você está com um pezinho lá no mundo mesmo, meu feliz. Aí começa a tocar o pagode, você começa assim, ó. Outro dia a irmã perguntou para mim assim, por que você anda só sozinho? Eu disse, porque quem gosta de banda é urubu. Quem gosta de banda é garça. Quem gosta de bando, irmão, é andorinha. Você já ouviu alguma águia andar no meio de bando? Olha para esse irmão, vê se ele tem cara de águia. Se ele tem cara de águia, ele não anda no meio de infestações, no meio de polêmicas. Ah, você perdeu de dar glória a Deus. Aí você é caluniado por uma coisa que te viram, que você fez, pelo amor de Deus. Neemias, ele vai nos ensinar que para reconstruir os muros, ele teve que ter a capacidade de gerir, de ter estabilidade, Daniel, de entender que dentro de uma obra que Deus nos envolve, nós vamos ser traídos também. E a gente é traído, irmão, por pessoas que estão perto, do lado.
Você está achando que você vai ser traído por alguém diferente? Não, é alguém da tua casa. É alguém, escuta, é alguém que está muito perto de você, que te subestima, que te subjuga, que diz que você não tem cara para pregar, não tem jeito para cantar, não tem chamado para o ministério. Deus está dizendo, é porque você está sendo traído por alguém que está perto. Mas o Senhor está dizendo, a tua fé não está estabilizada em quem diz e quem fala, mas está estável em aquele que promete. Você precisa entender que quando Neemias se dispõe, ele vai causar uma manifestação de um levante, de uma obra contrária. E o que nós podemos dizer a respeito disso? Primeira coisa, quando os inimigos viram que Neemias estava ganhando espaço, que estava ganhando força, porque não se deixou ser intimidado pela voz do opressor, pela voz do inimigo, ele ganhava força. Vou repetir, você ganha graça, você ganha força, quando você não se deixa ser dominado por aquilo que falam. Ele ganhava força, ele ganhava ânimo, e o que o texto diz, vai dizer que Gesem, o árabe, olha que coisa tremenda, Gesem, o árabe, juntamente com alguns amonitas, descendentes de Tobias, e com eles, os sambalamitas, se levantaram para ir contra a Neemias. Neemias era um só, e o diabo levanta um exército. Olha, escuta, olha aqui, olha para mim aqui. Tem coisas que nem você consegue enxergar, né? Deus vai usar o próprio inimigo para desatar dos teus olhos a grande capacidade que você tem. Porque você é para fazer uma grande tarefa, e o diabo levanta um exército para derrubar um. Você não está entendendo? Olha a capacidade que Deus está te dando aqui nessa noite. Olha a capacidade que Deus está te dando aqui nessa noite. Pastor, o que o Senhor está querendo dizer? A obra que Deus está colocando para ser feita através da tua mão, Deus está te dando capacidade para concluir, para fazer, seja ela qual for o tamanho, a gravidade. Abre a tua boca e exalte ao Senhor. Deus achou graça. Escuta, o inimigo, ele teve que perder o escárnio, o inimigo teve que perder o tempo de caluniar, o tempo de trair. Por quê? Porque Neemias não se deixou ser convencido. Aí você fala assim, pastor, mas o senhor não sente tristeza? Sinto. Por que eu não te vejo triste? Porque eu só sinto, não me deixo ser dominado. Escuta, pastor, eu não te vejo doente, e olha que eu passei no vale da sombra da morte, faz 2 meses, e o Daniel até perguntou, como é que você está pregando? E eu vou parar? Estou louco não, e eu vou parar, eu vou recuar, eu vou desistir, e quem é que me chamou para essa empreitada? Alabarachorabacalavácia. O inimigo quer te afligir, o inimigo quer te desestabilizar, o inimigo quer te dominar pelas mentiras, mas Deus te trouxe aqui para desatar os teus olhos, desatar os teus ouvidos, desatar os teus pés, desatar as tuas mãos e te usar para uma grande obra. Neemias, ele vai para Jerusalém, com ele não leva muitos consigo, porque nem todos acreditavam que ele seria capaz de levantar muros, de edificar portas. E a gente, escuta aqui, e a gente tem uma vontade de ter o poder de convencimento. Irmão, para de gastar tempo para convencer pessoas que não estão alinhadas naquilo que Deus te alinhou. Você está gastando tempo para explicar para alguém que não entende, para alguém que não consegue, aleluia, ou seja, imergir a fé, a disposição. Você está gastando tempo. Neemias não perde tempo. Neemias não perde tempo. E o que Neemias faz? Ele sobe a escada e fica lá edificando
muro. E a Bíblia diz que enquanto Neemias colocava o muro, a Bíblia diz que alguns ficavam na parte de baixo segurando a espada, porque eu entendo que Neemias estava se posicionando para a tarefa que Deus estava ocupando. O seu erro, o seu problema é que você quer entrar na tarefa dos outros e não se envolve com aquilo que Deus te chamou. Escuta, cuide das tuas obrigações. Cuida do teu propósito. Deixa o irmão fazer a obra dele. Não se envolva. Tu está perdendo tempo. Eu não sou Daniel. Daniel não é eu. Eu não posso querer ser ele. Ele também não pode querer ser eu. Agora, na sua ocupação, ele exerce o seu ministério. E eu exerço o meu chamado. E o reino de Deus vai crescendo. E Deus vai sendo glorificado. Aplaude a Jesus aí, aleluia. Neemias, no capítulo 6, ele vai deixar uma nação perplexa. Ele vai deixar uma nação desesperada, porque um homem decide se levantar. Um homem decide enfrentar algo jamais enfrentado, jamais feito. Aleluia. Porque depois de Neemias, só outro Deus usara para resgatar o povo que estava em cativeiro, que era Esdra. Mas como Neemias, não houve na história de Israel. O que Deus quer dizer, pastor? É você que Deus quer usar. Eu vou repetir, é você que Deus quer usar. A irmã disse aqui, decalassúbia, para ninguém levar nada daquilo que é para deixar aqui. E eu tenho uma palavra para você. É nas áreas que você tem dificuldade que Deus quer te habilitar hoje para te usar numa grande obra. E o que nós podemos extrair desse texto? O que nós podemos extrair dessa história? Que Deus não pode ser limitado, que Deus não pode ser engessado. Deus, Ele tem a capacidade de usar todos quantos Ele quiser. Deus tem o domínio, Deus tem a capacidade de usar todos quantos se dispor. Agora, se você não criar uma atitude, se você não abrir mão da zona de conforto, se você não abrir mão das suas vontades, você não vai ver a promessa de Deus se cumprir na tua vida. Mas se você entrou aqui hoje disposto a falar: Senhor, eu enfrento qualquer coisa, mas eu enfrento por amor a tua obra. Senhor, eu enfrento qualquer perseguição, mas por amor à tua obra. Senhor, eu vou em qualquer lugar por amor à tua obra. É com você que Deus está se relacionando nessa madrugada. Agora, como Deus vai te usar se você só não se dispõe? Como Deus vai te usar se você só vê, lamenta, mas não tem atitude? Porque tem gente que vai ver o que é preciso resolver, mas se ele vê e não resolve, o que adianta ver? Se ele pergunta, mas não se envolve no que ele pergunta, o que adianta perguntar? Ah, pastor, mas eu perguntei para o irmão se ele está precisando. Nem sempre, irmão, alguém vai falar o que precisa. Mas se Deus mandar, faça. Tem pessoas que têm dificuldade de fazer exposição das suas fraquezas. Tem vergonha. Neemias, ele não teve vergonha, ele disse para o rei as suas dificuldades. Agora, se Deus quer te usar para uma área mais profunda, Ele vai desatar a visão, Ele vai desatar os teus ouvidos. Escuta uma coisa. Tem um menino por nome Brian. Ele é da Igreja Adoração Mundial. Ele tem 23 anos.
E ele descobriu no ano passado um câncer, leucemia. 23 anos, pastor. E ele precisava de um transplante. E aqui nos Estados Unidos, irmão, é uma fila. E outra coisa, ele é ilegal, não tem documento. Então, irmão, quer dizer que para ele tudo seria mais difícil. Aí, irmãos, ele entra em contato, ele manda os exames, a irmã dele faz o exame lá no Brasil e ela descobre que ela é compatível. Escuta, aí o médico olha para ele e fala para ele assim: se depender de mim eu não faço carta. Porque ele precisava de uma carta do hospital, uma carta do médico, falando o que ele precisava. E a sua irmã era compatível, e ela precisava ir lá no consulado, para pegar um visto, vir aos Estados Unidos e doar a medula para o seu irmão. E o médico disse: pastor, o médico disse: se depender de mim, não dou carta. Irmãos, quando ele me disse isso, me deu uma revolta. Se eu tivesse o poder, eu jogava as 10 pragas do Egito daquele médico. A praga do piolho, porque ele é bem cabeludo, que aí fica coçando a noite inteira. Que nem pente fino passa daquele cabelo. Mas deixa quieto. Guardei minha ira. Mas que dá vontade, né, irmão? Irmão, dá vontade de tampar uma pedrinha assim no crente, né, irmão? Assim, bem na testa para ele cair. Mas às vezes eu tenho que guardar a pedrinha, né? Mas dá, não dá, irmã? Você tem coragem? Eu também tenho, irmã, mas Deus não deixa. Eu estou andando até pesado com a minha alforja, tanta pedrinha que eu vou fazer assim, ó. Toma, rebelde. Toma, tribulado, fofoqueiro. Só para derrubar ele, irmão, para ficar 1 ano sem falar nada. Aí ele falou para mim assim: pastor, vamos orar. Irmão, escuta, se eu orar um dia é uma coisa. Aquele menino começou a ir todo dia na minha casa. Não ia orar nada. Falei: Jesus, ai meu Deus do céu. Marcela, é igual você lá no Brasil, aquela petição de oração. Isso aqui, irmão, era um piolho de oração. Onde viu oração, estava esse piolho aí, ó. É monte, é vigília, é oração. Isso queria vir na América, irmão, e pagava um preço para estar aqui. E graças a Deus que está aqui, está crente. Desvia para tu ver se Deus não te vomita lá. Ah, na ponta é amiga não. Ah, tá vindo, pastora? Senhora, me conta, me liga, que eu desoro tudo. Tá uma benção? Tá dizimando? Cadê o tesoureiro? Vê lá! Aplauda Jesus aí para se acordar aí, aplauda Jesus aí. Não, porque ela era o pior de oração mesmo. Eu falei pro Daniel que eu conheço muita gente aqui, Daniel. Já me deu trabalho aqui no joelho. Aí ele começou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 mês, 2 meses. E a oração, a gente entrava em casa: Senhor, toca naquele médico. Senhor, toca naquele médico. Senhor, toca naquele médico. Irmão, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Nada de Deus tocar naquela praga do Egito. E eu já estava cansado daquele menino. Eu disse: leva! Brincando. Não orei, irmão. Deu vontade. Que nem que eu já estava resolvendo. Falei: às vezes o senhor quer levar, né? Ele está embaçando o trânsito, né? Aí eu falei: leva. É porque você não está no lugar dele. Aí ele chegou em casa: pastor, não pode preocupar que agora é meia-noite. Voltou meia-noite, né? Então nós vamos até 5 horas. Quando você era do mundo, você dançava forró até 5 horas da manhã, cachaceiro. Olha essa cara de essa irmã, tem cara de pinguça, que é do mundo. Puxava um forró até 5 horas da manhã. Dançava leque, 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 leque. Você vai levar um leque hoje. Dançava tchê, 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 tchê.
Você era assim, canita, infeliz. Amado Batista. Meu amado. Agora está reclamando. Abre a boca, tu com o seu irmão, diga acorda. Diga, dá glória. Ai, olha para mim aqui, que eu estou terminando. Aí ele chegou perto de mim. Você está rindo, né, grandão? Você passava a noite inteira no Furacão 2000, não? Imagina um homem desse tamanho botando a mão do jeito, dando uma agachadinha. Horrível. Cenário. É só pra gente rir mesmo. É a nossa força. Tu diz, irmão, por que você ri muito? Porque eu comprei, é meu. Ela falou pra mim, olha que eu criei desocupado. Esse dente é seu mesmo? Eu comprei, é meu. É gente demoniada. Aí, irmãos. Que preocupação. Isso é for dentadura, é de quem também? Não, pastor. Agora eu estou incomodado que o senhor está magro. Quando o senhor estava gordo, que te chamava de gordo. Agora está magro, está ficando tão pálido. Irmão, decide o que você quer, irmão. Eu passei por um vale da sombra da morte, estou com o olho fundo, com a barriga nas costas. O irmão disse, irmão magro, você está muito magro. Quando eu estou forte, você fala que eu estou gordo. Aí eu falei para ele assim, Brian. Ele falou, pastor, posso entrar? Eu falei, pode. Esse pastor, já faz 6 meses nós estamos morando. E ele, irmão, escuta, a boca dele, irmão, estava seca, pastora. Por causa da quimioterapia. Irmão, é triste, irmão. É triste ver alguém. Escuta, olha aqui para mim, irmão. É triste. Não queira, não queira. Você vê o Daniel aqui hoje, mas você vê ele, o que ele passa. Era triste o cenário. A boca dele seca. O olho dele, pastora, estava com uma rodela, sabe, um preto, fundo. Corticoide, Marcos. Sabe aquele. Irmão, ele estava inchado. Você colocava o dedo assim, o seu dedo afundava, sem a mãe, sem a irmã, sendo amparado. Aí alguém perguntou para mim, por que não vai embora para o Brasil? Eu falei, não sei, pergunta para ele. Aí ele olhou para mim e disse para mim assim, pastor, o senhor acha que eu vou morrer? Eu falei, não sei. Eu vou morrer um dia. Ah, está bem longe, bem longe, bem longe. Agora não é a hora não, ainda tem que dar muito trabalho para o Satanás. E eu falei, eu acho que você não vai morrer também não. Reage. Disse, pastor, vamos fazer uma campanha. Eu disse, mas nós estamos 6 meses na campanha. Irmão, eu fiquei 6 meses sem ir para o Brasil, ver minha mãe, por causa daquele menino. Eu no aeroporto me ligava, nossa campanha, pastor, soberano Deus, eterno Pai. Marcela, você era desse jeito. Irmão, eu ia para casa da Carla. Irmão, ela descobriu o horário que eu ia chegar. Ela vinha assim. Aí ela falava assim com a cara assim, você vai no monte. A Carla, não, Marcela. Ela falou, eu precisava de ouvir a voz de Deus. Aí eu falei assim, vou fazer uma campanha. Mas pastor, olha o que ele falou para mim. Antes de começar a campanha, olha o que ele disse. Busca direção de Deus. Quando ele falou aquilo, Daniel destravou. O cadeado quebrou. Eu fui para o secreto. Orei por ele e entrei no quarto. Disse, amanhã vou levantar um propósito. Quando eu fui para o meu quarto, disse, amanhã vou levantar um propósito. Eu disse para mim assim, você está orando errado. Muda a rota da tua oração. Deus está falando com alguém aqui. Muda a rota da tua oração. Eu vou te dar um segredo aqui de receber a tua bênção. Só pega quem quiser. Eu disse, Deus, qual é a rota? Eu disse, a partir de hoje você vai orar assim, assim e assim.
Quando foi no outro dia, eu fiz o jejum, ele chegou em casa, era por volta de umas 2 da tarde, ele entrou em casa e disse, pastor, vamos fazer nossa campanha. Vamos, peguei o texto bíblico, li com ele, cantei o hino da harpa. Quando terminei de cantar, comecei a orar para ele, e ele olhou para mim e disse, a sua oração está diferente. Eu disse, Daniel, eu disse, Brian, escute, deixa eu orar. E eu comecei a orar, Deus, vá de encontro àquele médico, tira o sono dele, tira a paz dele, tira a fome dele, tira o sossego dele. Eu disse, Deus, tu vai incomodar quem eu não posso incomodar. Bota a mão no ombro de alguém e diz, muda a rota. Diga, muda a rota. Diga, não caia na de Sambalate, não caia de Tobias, não caia na roda de Jessé. Muda a tua rota. Para de bater de frente. Quem Deus mandou você só orar. Ele no outro dia, ele disse, qual é a oração? A mesma, incomoda, tira a paz, tira o sossego, tira a tranquilidade, tira, Senhor, tira, Senhor. Quando foi 2h30, o telefone dele tocou, era o médico ligando para ele, dizendo para ele, Brian, compareça aqui ao hospital amanhã, às 10 horas da manhã. Ele chegou lá 10 horas da manhã, e o médico disse, faz 4 dias que eu não como, que eu não bebo, que eu não... você perdeu de dar glória a Deus. Eu vou deixar você dar glória a Deus aí. Eu vou deixar você dar glória a Deus aí. Deus está revelando a estratégia para você derrubar a oposição. O doutor disse, faz 4 dias que eu não como, que eu não bebo, que eu não durmo. Eu sonho com você, eu ouço uma voz. Eu ouço uma voz que grita no consultório, que grita no meu quarto, que grita no hospital, que grita dentro do meu carro, dizendo, olha a vida do Brian. Faz a carta para o Brian. Em 10 dias, toda a papelada do hospital, carta, o médico aciona o seguro. O médico coloca ele na fila do meio de mais de 2.000 pessoas esperando alguém compatível. E o médico disse, traz a tua irmã. Marcaram o apontamento, fez o 10-160, foi lá no consulado, apresentou o papel, o agente pegou o papel, o documento do hospital, disse, você é compatível, teu irmão sou, e o médico mandou aqui a carta, a papelada, os exames, eu sou compatível, eu posso doar. Ele disse para ela assim, a senhora volte às 3 horas da tarde. Por quê? Volte você e sua mãe às 3 horas da tarde. Ela pegou o passaporte e disse, deixa o passaporte aqui. Ela disse, deixa o passaporte aqui. Volte 3 horas da tarde. Ela passou 11, meio-dia, 1 hora, 2 horas, às 3 horas, ela volta e comunica para o policial americano na portaria do consulado lá em São Paulo, dizendo assim, ele mandou vir voltar, está aqui o papel. Ele disse, só um momento, ele pegou o passaporte e disse, o seu visto é de emergência, vai. Você perdeu de dar glória. Você perdeu de dar glória. Não desça ao nível dos teus inimigos. Não perca tempo com quem não quer entender o propósito que Deus tem para a tua vida. Quarta-feira eu estava no culto. A mãe do Brian, a irmã do Brian, isso já vai fazer mais quase 1 ano e pouco. E o Brian foi na igreja.
E ele disse para mim assim: pastor, o médico suspendeu todo o meu medicamento. Eu disse: por que, Brian? O médico disse que a partir de hoje, o meu corpo precisa acostumar, o meu corpo precisa se adaptar com o transplante. E eu disse: como é que você está sentindo? Faz 20 dias que eu não tomo medicamento, que eu não tomo nenhum medicamento, nem para dormir. O médico disse que eu ia sentir canseira, o médico falou que eu ia ficar dormindo 24 horas, faz 20 dias, em torno de 1 ano e 7 meses, lutando com esse câncer, que eu não trabalhava, faz 20 dias que eu estou trabalhando, comendo e bebendo e dormindo. Quando eu vim para cá, eu saí da igreja na sexta-feira na campanha, e eu vim para cá, eu estava falando com ele no WhatsApp, eu disse: como é que você está? Ele disse: pastor, eu estou me levantando porque eu pego no trabalho às 6 horas da manhã em Manhattan. Eu disse: como é que você está se sentindo? Curado. Deixa eu dizer uma coisa: se Deus está te chamando para uma obra, Ele vai preparar, Ele vai proporcionar todas as ferramentas. Fica de pé glorificando o nome do Senhor. Agora, você vai descer o nível do teu inimigo? Hein? Você, minha filha, vem aqui. É lá de trás. Isso. É isso. Fica aqui do lado da pastora Zana. Isso. Eu tenho que falar porque Deus está mandando. Faz assim com as suas mãos. Sabe o que é isso? Conhecimento. Palavra. É a área que Deus mais vai te usar. E olha que tem gente que dentro da casa quer te derrubar. Olha que tem gente dentro da casa dizendo assim: não vai não, não faz não, deixa isso para lá, você não leva jeito para isso, você não tem cara para isso. E ela está orando, pedindo para Deus levantar mulheres aqui. E tem gente aqui dentro, ladrão, opositor, com escárnio. E Deus está dizendo: mas é aqui dentro dessa igreja que eu vou te usar. Sabe por quê? Eu vou te falar e você vai confirmar isso. Porque tem um tempo para cá que Deus está quebrando os seus medos. Tem um tempo para cá que Deus está tirando as suas inseguranças, suas timidez. Deus está te tirando da zona das suas timidez, das zonas dos teus medos, e está dizendo: eu vou te usar na minha palavra, tu vai pregar a minha palavra, porque tu sabe o que eu faço quando eu levanto alguém que está no monturo, tu sabe o que eu faço quando eu uso pessoas que não têm propósito, mas eu crio propósito. Tu é uma mulher resgatada, transformada, e eu vejo uma unção que recai sobre a tua cabeça. Terra Naijo, Labracaio, Labanto de Quelepaia. Está faltando 2 meses para acabar o ano. É nesses 2 meses que você vai ver Deus incomodando mais mulheres aqui nessa igreja. Ai, só que barra. Deus está dizendo: eu vou usar ela como uma missionária. Não adianta intervir, não adianta falar, não adianta fazer olhar para o passado. Da onde eu tirei, ela não volta mais. Eu vou deixar você dar glória. Eu quero que você levante uma das suas mãos. Deus tem uma estratégia de vitória para você. Deus tem uma estratégia de vitória para você, minha amada.
Deus tem uma estratégia de vitória para esta igreja. Mas Sambalat, Tobias, Gesé insiste em te calar. E você tem que entregar. Deus não te deu espírito de covardia, de ousadia. E enquanto você não fizer a obra, você não vai pisar no Brasil. Nem querendo, nem comprando a passagem. Porque a ICE não te toca, a polícia não te toca, o capeta não te toca. Então não é vontade própria, é vontade divina. Abre a tua boca. Sabe o que Deus está me usando? E eu quero te usar para confrontar Sambalat e Tobias sendo essa obra. Sabe por que tem coisas que não deslanchou ainda? Não, porque você está covardando. Você está achando que é da tua cabeça, não é Deus na tua vida, é Deus na tua boca. Ah, mas o que ela vai achar? Não interessa o que vai achar, o que vão falar. Executa o que Deus manda. Alguém pode aplaudir a Jesus aqui? Qual é a estratégia que você precisa, meu filho, para você andar nessa grande obra? Porque alguém vai se levantar para dizer que você não é capaz, que você não tem condições. Alguém vai dizer assim: ele não vai ficar crente. Eu conto os dias e a hora para ele dar a saidinha dele. E Deus está dizendo: não vai sair não, porque eu amarrei ele com cordas de amor. Não vai ter saidinha não, porque eu estou prendendo ele com a minha glória. Não vai ter saidinha não, porque eu estou prendendo ele com a minha unção. Naracébria, porque tu conhece a voz do teu Deus, e Deus vem te chamando faz tempo, porém o teu posicionamento por esses tempos tem agradado o Senhor, e Deus te abençoará. Alguém pode glorificar o nome do Senhor? Deus vai trazer um alinhamento nessa igreja, pastor Aguinaldo, porque tem coisas que é melhor colocar na mão de Deus. E se alguém quiser sair pela porta, deixa ir, porque enquanto alguém tem vontade de ir, Deus está colocando desejo para alguém voltar. Mas se alguém quer sair, é porque não quer se comprometer com responsabilidade. Alguém disse assim por esses dias: por que fulano não parou na igreja e saiu da igreja? Porque não quis andar no alinhamento, irmão. Quem não quer se submeter à obediência, ele vai dar pretexto. Ele vai falar: a igreja é isso, a igreja é assada. A igreja do vizinho sempre vai ser melhor, Daniel. A grama do vizinho sempre vai ser melhor. Mas Deus está dizendo: vai ter que voltar pela porta. Diga para o teu irmão: vamos voltar pela porta. O filho voltou. Ele disse: não sou digno de ser chamado teu filho, mas vai voltar porque a mesa está preparada. Você pode levantar uma das suas mãos. Como é que é o seu nome, meu filho? Isso, Alessandro. Alessandro, meu filho, como Deus quer te usar. Meu filho, como Deus quer lhe usar. Tu é dele. Tu não se manda, homem, é Deus que te manda. Deus está dizendo para mim assim: eu estou te convidando para me relacionar contigo hoje. Essa vigília é para ti, Neemias. Eu quero te usar para levantar muros, edificar portas, porque já teve gente demais que tentou te abater, tentou te amedrontar, mas hoje Deus te encoraja a viver um posicionamento. Daniel, Deus está abrindo um escape. Escuta, e eu vi você entrando por ele.
e escapando por tua vida. E quando você entrava, Deus dizia: agora ele entra na porta. Esse ano, Deus vai começar a alinhar tuas trajetórias, porque a tua agenda de 2026 não vai ser igual de 2025. A tua agenda está aqui nesses saques. Se fosse para pregar, Deus ia te levar no mais profundo. Mas é esse instrumento que Deus te chamou. Deus te chamou para tocar. Deus já te falou uma vez, já te falou duas vezes, eu estou dizendo aqui de novo: eu te chamei para tocar, porque quando tu toca, eu curo, eu liberto, eu transformo, eu restauro. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? E Deus está trazendo a sua mãe de novo, porque ela vem carregando uma presença, ela vem carregando uma mensagem, e o que eu estou te falando, Deus já usou a boca da tua mãe para te dizer, que o teu chamado no altar é como instrumento, é como levita, é como tangedor. E eu vou dizer mais, Daniel, Deus vai mudar o percurso, Deus vai mudar a rota. Prepara para viver o sobrenatural. Você pode levantar uma das suas mãos para os céus. Eu vou deixar você fechar os olhos agora. Pastor, que oração que eu vou fazer? Essa oração, se disponha. Senhor, a partir de hoje eu quero fazer a tua obra. A partir de hoje eu quero pagar o preço, eu vou vencer a calúnia, eu vou ser resiliente, resistente, eu não vou me deixar ser dominado por traição, por fofoca, por calúnia. Eu sei para onde o Senhor me quer levar, eu sei as áreas que o Senhor quer me usar. Abre a tua boca, comece a clamar, eu quero ouvir a tua voz. Oh, aleluia. Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo, você pode dizer isso? Sabes quem eu sou, aleluia, e mesmo assim se importas comigo, e mesmo assim, aleluia, mora em mim. Levanta sua mão e diga: tu és santo. Diga: tu és santo. Você pode dizer isso para o Senhor nessa noite? Você pode dizer: Senhor, me usa na área, me usa nesse chamado, me usa, Senhor, porque Deus não quer te perder de vista. Deus não quer calar. Escuta, abre as duas. É você. Olha para mim. A todo momento que você está aí sentada, Deus, olha que é difícil eu falar isso, mas eu tenho que falar. Deus colocou um anjo do teu lado, porque Ele notou tanta coisa que você falou com Ele aí sentada. E sabe o que Deus te falou assim? Eu estou dando um destravar na tua vida hoje. Deus está dizendo: diga para ela que ela vai viver um decolar esse ano ainda. Deus está dando ordem para anjos quebrar impedimento, barreira, muralha. Tu estavas sentada, Deus disse: eu estou dando ordem, meus anjos. Há um destravar de Deus para a tua vida, há um destravar para a tua vida financeira. Olha para mim.
Você estava aí sentada, Deus colocou um anjo do teu lado. E eu estava adorando o Senhor, e o Senhor disse para mim, olha para ela. E quando eu olhei, Deus disse, olha o meu anjo posicionado ao lado dela. E eu estou destravando, e quando Deus destrava, é porque Deus está dizendo, é hora de crescer, é hora de prosperar, é hora de receber, é hora de ir para níveis mais altos. Aí você está aqui nessa noite, Deus está dizendo, você está preparado para fazer essa grande obra? Ou você vai fugir, ou você vai correr, ou você vai pular fora, vai mudar de ministério, vai mudar de igreja, até quando você vai ficar salteando para lá e para cá? Eu estou procurando a igreja que eu me identifico, nenhuma. Eu estou procurando a igreja que é melhor para mim, nenhuma. Você não parou nenhuma até agora? Você já foi em todas as igrejas de Boca Raton? Você já foi em todas as igrejas dessa região? Nenhuma, porque não é a igreja, não é o espaço, o negócio é você. É você que está dificultando o relacionamento, essa grande empreitada. Mas hoje Deus está quebrando essa barreira. Coloque as suas mãos para o céu, diga Deus, diga mais forte, diga Deus, eu quebro. Diga Deus, eu quebro. Diga toda barreira que me separa de viver. Diga um relacionamento. Levanta a tua mão. Sinta Deus te tocar e agora. Sinta Deus te tocar e agora. Sinta Deus te tocar e agora. Sinta Deus gerar um impacto na tua alma, um impacto no teu espírito. Deixa Deus gerar aí na tua alma agora, porque a partir de hoje você vai viver uma grande obra, você vai viver uma grande promessa. Se isso é uma verdade, abre a tua boca e se expressa, adora, glorifica, exalta. Tu és, tu, levante a tua mão e diga, tu és, oh, aleluia, Espírito Santo, Espírito Santo, tu és santo. Diga isso nesta noite. Abraça esse irmão que está do teu lado. Diga para esse irmão, se depender de mim, você vai reconstruir. Se depender de mim, você vai edificar. Abraça essa irmã, abraça esse irmão. Diga, se depender de mim, você vai concluir esta grande obra. Você pode aplaudir a Jesus. Aplauda Jesus. Aplauda mais forte o nome dele. Você vai concluir essa tarefa. E é para esse ano ainda. Você não vai deixar nada pela metade. O que vai ser resolvido vai ficar para esse ano e vai resolver esse ano. Se tem alguma coisa pendente, você vai buscar hoje. Você vai colocar coisas no lugar. Você vai resolver coisas. Porque tem coisas que Deus está dizendo, não é para mim resolver, é para você resolver. Não é para mim fazer, é para você fazer. Não é para mim agir, é para você agir. Não é para mim falar, é para você falar. Existem algumas coisas que Deus está dizendo, é você que eu quero usar. Agora, se você sair daqui hoje nutrindo a sua mentalidade, que é você que Deus quer usar,
que é você que Deus quer usar, Deus vai te usar. Que é você que Deus quer usar, é você que Deus vai usar. Agora, se você sair daqui hoje, sendo dominada por Sambalate, Tobias, Jessé, você vai continuar no mesmo lugar, estagnado, parado, vivendo mais 20, mais 10, mais 15, mais 30 anos, e a história é a mesma, mas hoje você está dizendo, eu vou quebrar esse impedimento, eu vou subir a escada, vou edificar os muros, porque os muros tinham que ser edificados para que os inimigos não entrassem, para que os inimigos não invadissem. Então a partir de hoje você vai edificar os muros, por quê? Porque daqui para dentro o diabo não entra mais. Você pode glorificar o Senhor, aplauda o Senhor mais forte. Pastor Aguinaldo, aleluia.